Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Na semana passada estivemos em Sacavém com a Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, que estão a comemorar 50 anos de atividade, sempre a lutar e a preservar a sua identidade de natureza. Hoje vamos mudar de concelho, vamos para o Concelho de Odivelas, de novo também com uma outra associação, esta bastante mais jovem, mas não menos importante, é a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas. Foi criada sem fins lucrativos. Esta associação nem sequer tem cotização, foi uma das decisões logo tomadas ao princípio, mas tem o objetivo de promover e desenvolver ações de dádiva de sangue e assinalou ontem o 4º aniversário da data da realização da sua Assembleia Geral Constituinte. Haveria de ser formalizada 3 meses depois e de então para cá tem vindo paulatinamente a sensibilizar a população do Concelho de Odivelas para a importância desta dádiva, promovendo e dinamizando ações um pouco por todo o município. Para esta conversa sobre a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas, convidamos o Presidente da Associação, Pedro Martins, a quem agradeço, Pedro, a disponibilidade para podermos ter esta conversa sobre a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas. Antes do mais, como é que surgiu esta ideia de criar a associação e como é que tudo isto se concretizou? Já vão 4 anos. Bom, antes de mais nada, cumprimentar todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, agradecer também o convite feito a esta associação para estar neste Conversas com a Alma, porque, como o Luís disse, nós somos uma associação relativamente recente e, principalmente no âmbito do território do Concelho de Odivelas, todas as oportunidades que nos possam ser dadas para divulgarmos a nossa mensagem, para darmos a conhecer a associação, é para nós importante, porque é também um veículo essencial para que nas ações que vamos realizando com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, termos cada vez mais dadores e com isso cumprimos com a nossa missão, que é mantermos equilibradas as reservas de sangue no Sistema Nacional de Saúde. Respondendo à sua pergunta, eu penso que esta associação nasce um pouco como, de alguma forma, como todas as associações. Portanto, tentou dar resposta a um desafio que nos foi lançado, por uma dadora que já está no movimento da doação de sangue já há muito tempo, quer como dadora, quer como também membro na altura, de um núcleo de dadores da Caixa Geral de Depósitos, o Odivelense, que faz parte também dos nossos órgãos sociais, e eu faço sempre questão de a mencionar, é a doutora Lucília Pereira, porque de facto sem ela este projeto não teria avançado, porque foi ela que me desafiou a criarmos esta associação, a associação em Odivelas. Na altura eu próprio já era dador de sangue e portanto estava sensível para as necessidades de haver dádivas regulares, portanto, para termos uma ideia, para mantermos as reservas minimamente equilibradas no Serviço Nacional de Saúde, são necessárias cerca de 1000 doações diárias e, portanto, achámos que aqui em Odivelas, eu e um conjunto de pessoas que podíamos também dar esse contributo e disponibilizarmos também o nosso tempo para este projeto. Assim fizemos. Nós costumamos dizer que não começámos em 2019, mas sim ainda em 2018, porque depois também nos contactos que tivemos que estabelecer com o Instituto Português do Sangue foi-nos pedido
que fizéssemos aqui um bocadinho prova de vida. Portanto, o Instituto também para, de alguma forma, embora seja uma associação, portanto, nada nos impedia de nos constituirmos como uma associação. Perdão, depois há toda uma componente técnica relacionada com a dádiva de sangue, que é assegurada pelo corpo técnico do Instituto. Portanto, não há nenhuma associação de dadores de sangue que se forme ou que desenvolva o seu trabalho sem estar numa íntima relação com o Instituto. Então o Instituto pediu-nos, de alguma forma, para organizarmos algumas ações aqui no Concelho de Odivelas, também para de alguma forma provarmos que tínhamos um grupo coeso e uma equipa capaz de levar a cabo um conjunto alargado de ações. Portanto, isto iniciou-se no final de 2018, depois no ano de 2019 fizemos então essa, entre aspas, prova de vida e no final de 2019, então, dissemos sim ao desafio que nos tinha sido lançado e seguimos todos os passos do ponto de vista legal para estarmos devidamente em funcionamento. 4 anos depois dessa prova de vida já é possível fazer um balanço da atividade positivo, naturalmente. Nós costumamos dizer, é sempre um tiro no escuro, a disponibilidade dos dadores. Portanto, há ações, nós quando vamos iniciar uma ação, nunca sabemos o número total de dadores que vão participar naquela ação. Mas também costumamos dizer, nem que seja um dador, já valeu a pena termos disponibilizado o nosso tempo, quer em tudo aquilo que é necessário na preparação da ação, quer no acompanhamento que fazemos durante aquela manhã aos dadores que se dirigem. De qualquer forma, nós, desde 2019, 2020, quando já formalizados como associação, iniciámos as ações, já conseguimos garantir cerca de 3 mil doações de sangue, portanto, cerca de 3 mil doações de sangue que canalizámos para o Instituto Português do Sangue e depois para o Serviço Nacional de Saúde. E fazendo uma comparação estatística ao longo destes anos, tem vindo sempre em crescendo. Tivemos um ano, mas por vicissitudes que se relacionaram com o próprio Instituto do Sangue, que não nos permitiram realizar o número de ações que tínhamos planeado. E aí houve um ano onde ficámos, comparativamente com o ano anterior, ficámos a cerca de 100 doações abaixo, mas ano após ano, temos vindo a subir, e este ano que ainda não terminou, já atingimos praticamente os valores que tínhamos atingido no ano passado, portanto, até ao final do ano ainda temos uma série de ações para realizar e, portanto, o saldo tem sido bastante positivo. E por vezes até aparecem dadores a mais. Já aconteceu. O Pedro, mesmo que apareça só um, já vale a pena, mas já tem havido situações em que aparecem dadores a mais. O que é que acontece numa situação dessas? Eles são reagendados para outra ação? Nós na gestão que fazemos das ações e na organização, temos de facto essa dupla modalidade, ou seja, os parceiros com que trabalhamos, e deixar aqui desde já uma palavra aos parceiros locais com que temos trabalhado, e estamos a falar à volta de 25 parceiros, portanto, entre Câmara Municipal, juntas de freguesia, associações, centros paroquiais, porque sem eles não era possível, porque acima de tudo os parceiros... Associações de bombeiros também. As associações de bombeiros, porque acima de tudo porque eles nos cedem as instalações para fazermos as ações, porque não temos um espaço físico, é um objetivo, uma meta que queremos atingir, tal como outras associações já atingiram, que é ter um posto fixo de doação de sangue, mas sem estes parceiros não teria sido possível. Mas há parceiros cuja dinâmica permite fazer um agendamento prévio dos dadores, mas maioritariamente o que nós dizemos é basta aparecer e desde que reúna os fatores de elegibilidade, a pessoa pode fazer a sua doação. De facto, nós sentimos que em momentos mais críticos a nível das reservas de sangue, em que normalmente o próprio Instituto investe em fazer uma promoção, quer a nível de rádio, quer a nível televisivo, é certo que a ação que vamos realizar a seguir vai ter muita gente. E felizmente, aconteceu uma ou duas vezes, o próprio Instituto não trazer os materiais em quantidade necessária para o número de dadores.
Em média, as nossas ações rodam entre 50 e 60 dadores, ou seja, é essa a estimativa que nós damos também pelo histórico estatístico que vamos fazendo ao longo do tempo, e é a estimativa que damos ao Instituto. Eles normalmente vêm preparados para um número um bocadinho superior à estimativa que damos, mas quando o número de dadores duplica, e já houve situações, uma vez em que triplicou a estimativa que tínhamos dado, portanto já estamos a falar de quase 150 dadores, e tivemos que chegar ali a uma altura onde o dador, não podendo fazer a sua dádiva, também não quisemos perder a disponibilidade do dador em fazer a sua doação. E, portanto, informamos, uma vez que temos todo o ano e todas as ações planeadas, o que informamos é das datas seguintes das ações de colheita, e também verificamos que, de facto, os odivelenses nisso e noutras coisas, mas têm mostrado uma grande generosidade e acabam por, na próxima ação, de comparecer. Isso acontece nessas situações, como acontece com os dadores que momentaneamente e naquele dia ou naquele momento, por uma questão médica, ou porque têm uma tensão alta, ou porque a tensão está baixa e não podem naquele momento dar, nós aconselhamos a que se desloquem na ação seguinte, e o que verificamos é que sim, o dador, normalmente um dador quando se desloca é porque quer mesmo fazer a sua doação, e portanto se não puder dar hoje, na semana seguinte desloca-se onde estivermos e faz a sua doação. Muito bem, Pedro Martins. Na generalidade, quem é que pode dar sangue? Há uma série de mitos em relação a este assunto. Há quem, naturalmente, não o possa fazer. Há dúvidas no que diz respeito a uma mulher grávida ou uma mulher, por exemplo, em período menstrual. É uma questão que nos é muito colocada até entre ações. De um ponto de vista mais genérico, qualquer pessoa que tenha mais de 50 quilos e que esteja entre os 18 e os 65 anos e que se sinta, e é desta forma que o Instituto também nos transmite essa informação, e se sinta saudável, está elegível para fazer a sua doação de sangue. Depois há, de facto, aqui pequenos mitos que é necessário desmistificar e nós, muito através também das nossas redes sociais, tentamos prestar esse serviço, que é desmistificar aqui algumas situações que no passado eram, de facto, impeditivas da pessoa poder fazer a sua doação e que hoje já não é, mas que as pessoas não têm esse conhecimento. E, portanto, até aí a Associação disponibiliza-se também a cumprir com essa missão. Depois há toda uma questão, há todo um outro conjunto, todo um outro bloco de matérias, do ponto de vista mais técnico e médico, que carecem de avaliação na altura da doação. Por isso, em cada ação de colheita, uma das fases do processo para a pessoa poder dar sangue é fazer uma pequena consulta com o médico que está presente. Ou seja, ninguém dá sangue sem antes fazer uma triagem com o médico, portanto, que faz as análises que tem que fazer. É uma matéria onde a Associação não intervém, até porque também não temos conhecimento técnico, nem é suposto termos para fazer essa avaliação. E depois dessa avaliação, o médico dirá se a pessoa está capaz de dar sangue ou não. Depois, há todo um conjunto de circunstâncias, do ponto de vista de circunstâncias clínicas ou de doenças crónicas, que facilmente se percebe que a pessoa não pode dar sangue, mas depois temos coisas pequenas como eu tenho uma tatuagem e sempre ouvi dizer que não podia dar sangue, o que não é correto. Portanto, a pessoa, passado um determinado tempo, na circunstância passado 4 meses, por exemplo, de fazer uma tatuagem, e é uma questão que nos é muito colocada, porque nós temos também um bocadinho como estratégia de intervenção, intervir junto dos mais novos, porque achamos que um dador que a gente consiga granjear aos 18, 20 anos é um dador que estamos a ganhar para o resto da vida, por muito que sejam importantes os dadores de 40, de 20, de 30, 40, 50, 60, mas há ali uma perspectiva de muitas doações ao longo da vida e, portanto, apostamos muito na nossa atuação de divulgação e de promoção também junto dos mais novos, e é uma questão essa das tatuagens, dos piercings, até do consumo de algumas substâncias que nos são colocadas e que essas sim nós podemos dar resposta porque estão tipificadas, portanto até no nosso folheto de informação
temos um conjunto de 18 questões para desmistificar estas pequenas dúvidas que muitas vezes não levam as pessoas à colheita por terem uma certeza que não é correta relativamente a determinadas circunstâncias que a pessoa não pode dar. Como todos sabemos, a falta de sangue nos hospitais é uma dificuldade recorrente. Admito que, se não fossem estas associações que organizam estas dádivas de sangue, estas ações de recolha de sangue, a situação seria mais complicada em meio hospitalar. Sim, sem dúvida, Luís. Nós temos a possibilidade... Falámos há pouco, desculpa a interrupção, Pedro, mas falámos há pouco, é bom que se tenha a noção que os hospitais precisam, no mínimo, os hospitais em Portugal, precisam, no mínimo, de 1000 unidades por dia. E nós temos, respondendo um pouco a isso, nós temos a possibilidade ou tivemos a possibilidade de tomarmos conhecimento com o movimento da promoção à dádiva de sangue um bocadinho fora de Odivelas. Portanto, nós temos a possibilidade também de participar no movimento federativo, portanto, o movimento de promoção e da dádiva de sangue tem uma federação na qual nós estamos integrados também, o que nos permite também perceber a realidade fora de Odivelas e, de facto, se há uma certeza que temos é que se não forem as associações a dinamizar este trabalho, só os pontos de recolha nos hospitais, no próprio Instituto Português do Sangue, colocariam muitas vezes em causa o equilíbrio das reservas. Portanto, e o próprio Instituto reconhece, e já o fez variadíssimas vezes do ponto de vista público, reconhece de facto este trabalho das associações, porque temos que trabalhar muito em comunhão e em conjunto, porque só o Instituto e só os hospitais não dão a resposta suficiente, só as associações também não, e muitas vezes, mesmo num trabalho conjunto, há determinadas épocas do ano, nomeadamente na época de verão, na época de final de ano, onde tradicionalmente as reservas estão mais desequilibradas e, portanto, o trabalho das associações, neste caso, é fundamental, é essencial. Muito bem. As associações, e neste caso a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas, promove a recolha de dávidas de sangue com a frequência que é possível, mas não seria mais fácil, isto até a nível nacional, não sei em Odivelas, não seria mais fácil, não haveria mais dadores se o Estado mantivesse certas regalias que os dadores de sangue já tiveram e que lhes foram retiradas? Diria que eventualmente sim, mas também no movimento de promoção da dádiva de sangue... É um ato altruísta, mas... Exatamente, pronto, e há quem defenda... Se tiver compensação, é capaz de ser mais fácil. Há quem defenda isso, mas de facto há aqui pequenas... compensações, nós costumamos dizer que é um reconhecimento à generosidade e à disponibilidade do dador em fazer a sua doação. Mas, de facto, também estão previstos e estão contempladas algumas compensações para o dador quando se desloca à ação de colheita. Continua a ter direito ao período do ponto de vista profissional, sem perda de regalias, para ir poder fazer a sua doação. Se for um dador regular, e portanto aqui depende de facto da regularidade com que dá, é-lhe atribuído o cartão de dador, e com o cartão de dador tem também uma série ou algumas regalias que pode ter direito. Sobretudo em meio hospitalar. Exatamente. Agora sim, já lá vai o tempo, eu sou ainda do tempo de ir ao Hospital de Santa Maria, dar sangue e de nos oferecerem o almoço, não é? E, portanto, era outro tipo de regalia. Nós tentamos também reconhecer esta generosidade do dador, porque todos os dadores que vão às nossas ações de colheita levam sempre, como nós costumamos dizer, entregamos sempre um miminho que reconhece aquela atitude aquela atitude generosa e altruísta do dador. Portanto, já há dadores que já devem ter uma coleção, felizmente, uma coleção alargada de sacos e dos nossos miminhos, porque fazemos questão, mesmo quando nos dizem eu já tenho, mas fazemos questão de reconhecer aquele gesto por parte da pessoa.
Pedro Martins, nestas ações de recolha de sangue, tudo isto é muito sério, há riscos envolvidos, naturalmente, mas a segurança é uma coisa que é partilhada, quer pelo dador, quer por quem recolhe a dádiva. É importante a segurança nestes atos? É essencial. É fundamental. É fundamental, quer para o dador, quer para o eventual receptor, e porque também se não estiverem garantidas todo um conjunto de questões de segurança, no final de linha, aquela atitude generosa que uma pessoa teve em dar o seu sangue, em dar um pouco de si, pode ser automaticamente desperdiçado. E, portanto, isso tem que ser garantido ao longo de todo o processo. Nós estamos um bocadinho calejados, nós até, embora as questões que dizem mais respeito à segurança do ato da colheita e do ato da doação, estão exclusivamente entregues aos técnicos do Instituto Português do Sangue. Nós costumamos dizer é que ainda assim ficamos um bocadinho calejados, porque para o bem e para o mal, o nosso ano forte, o nosso primeiro ano forte de planeamento de colheitas calhou com a pandemia do Covid. E, portanto, quando começámos a estar todos praticamente em casa e inativos, o Instituto a nós o que nos dizia, não, nesta altura é que nós necessitamos que as associações estejam ativas. E, portanto, ainda reunindo todas as condições, com todos os planos de contingência do Instituto, da própria associação, nunca deixámos de fazer as ações de colheita, onde as questões de segurança, então, ainda mais se sublinhavam. Mas nós, pelo acompanhamento que fazemos do trabalho técnico do Instituto, e garantimos sempre isso aos dadores, as questões de segurança, quer para o dador, quer para os destinatários, estão devidamente salvaguardadas, porque depois há todo um trabalho técnico do próprio Instituto relativamente ao sangue, portanto, que, entre aspas, lhes fazemos chegar. E é também por essas questões de segurança que muitas vezes o dador sai da triagem médica com um bocadinho triste, cabisbaixo, e diz, eu não pude dar sangue porque tinha a tensão alta ou porque tinha a tensão baixa, e nós explicamos. Embora o médico faça esse trabalho, e nós explicamos que é exatamente por salvaguardar e por motivos de segurança, quer para o dador, e que não valeria a pena arriscar, porque depois todo o sangue depois da dádiva é alvo, tecnicamente, das análises que têm que ser realizadas, e portanto se o médico vê que o dador não reúne ali os critérios naquele momento para dar sangue, se lhe permitir dar sangue, portanto, corria-se aqui um grave risco daquele sangue depois não ser utilizado e ser desperdiçado. E estávamos a desperdiçar o sangue, a disponibilidade da pessoa, a sua generosidade. Pronto. E depois o Instituto informa o dador, depois de fazer essas análises, a dizer que estava tudo ok. E se houver eventualmente algum problema, o dador também é informado para se deslocar ao Instituto para verificar então o que é que se passa com o seu sangue. Ou seja, Pedro Martins, é importante que se perceba que a segurança destes atos é uma coisa importante. Por outro lado, quanto mais se aperta a malha da segurança, mais se diminui o campo de recolha, mas é bom que seja assim, porque todo o sangue que é recolhido em condições de segurança para ser novamente aproveitado, e os dadores têm também garantida a segurança da sua saúde. Sem dúvida. Muito bem. Uma vez recolhido o sangue, qual é o percurso? Para onde é que ele vai? Depois de recolhido o sangue, ele segue para o Instituto Português do Sangue e depois seguirá para as diferentes utilizações que o sangue permite. Portanto, depois é um circuito que, do ponto de vista técnico, nós costumamos dizer, a nossa função termina quando o dador sai da ação de colheita, e a nossa missão termina aí. Portanto, recomeça no dia seguinte na promoção de uma nova ação de colheita. Depois o destino que é dado ao sangue, pronto, temos alguma informação que nos é transmitida pelo Instituto, porque também é uma questão que muitas vezes alguns dadores nos colocam, não é? E nós dizemos, ela pode ser utilizado para uma transfusão de sangue, para uma cirurgia, para medicamentos, para a utilização do plasma. Pronto, depois tem ali uma série de utilizações que são necessárias e para as quais o sangue é necessário.
Muito bem, Pedro Martins, quando dizíamos há pouco que as reservas de sangue estão em níveis preocupantes, eu considero até que sempre estiveram em níveis preocupantes, nunca houve sangue a mais neste país. Temos que ter em conta, como já dissemos, que os hospitais precisam todos os dias de 800 a 1000 unidades para o seu funcionamento. Este é um equilíbrio que se consegue manter face à quantidade de dávidas de sangue. Temos dávidas suficientes para isto? É como estava a dizer há pouco, Luís, as pessoas revelam e nós sentimos isso, uma grande generosidade. E basta às vezes um apelo. O trabalho que nós temos que fazer é evitar que o Instituto Português do Sangue sinta a necessidade de apelar em órgãos de comunicação de grande massa, ou de grande escala, porque quando isso acontece, garantidamente nas semanas seguintes há uma adesão muito mais forte dos dadores a comparecer nas ações de colheita. O que nos leva a crer ou que ainda sublinha mais a importância das associações. Porque é esse trabalho local que nós temos que fazer de sensibilização, de maneira a que depois não haja necessidade, como nós costumamos dizer, olha, vamos ter que tocar o sino, porque senão as reservas dão para meia dúzia de dias e, portanto, não podemos estar numa situação dessas. Mas sempre que isso acontece, e desde que esse rácio, essa média de 800 a 1000 doações diárias estejam garantidas, à partida, tirando uma situação, mas isso são contingências de uma catástrofe, de um fenómeno qualquer natural. É mesmo, pronto, e aí, mas aí há o que sabemos, e felizmente no nosso caso nacional nunca foi necessário, também há planos de contingência e os próprios critérios de elegibilidade do dador podem ser alterados. Portanto, por exemplo, um homem, sendo regular na sua doação, pode dar sangue de 3 em 3 meses e as senhoras de 4 em 4 meses. É, por exemplo, um período que numa situação de guerra, de catástrofe, de uma questão qualquer, um fenómeno qualquer, climatérico, catastrófico, pronto, que não estamos efetivamente livres, que pode ser alterado, mas sempre por orientação do Instituto Português do Sangue. Portanto, mas também para isso tem o seu plano de contingência, tal como teve no período da pandemia, adaptado a qualquer situação onde, quer dizer, haja uma necessidade urgente de sangue. E admite também que sob observação médica. Obviamente sempre. Não há nenhuma colheita que não tenha a observação de um médico, sempre o acompanhamento médico. Pedro Martins, quando falamos nestas carências de sangue, o sangue é de vários tipos. Há tipos de sangue que estão mais em falta que outros. Qual é o sangue mais difícil de recolher, aquele que mais falta? Nós temos essa informação, está permanentemente disponível. Portanto, quer no site do Instituto, quer no site dador.pt, nós conseguimos ter não só acesso a todas as ações de colheita de sangue que se faz a nível nacional, e os locais, e os horários, etc., como está permanentemente a ser monitorizado para quanto tempo dá as reservas que temos atualmente. Eu podia lhe dizer, olha, é o tipo este ou é o tipo aquele tipo de sangue que habitualmente faz mais falta. É uma questão que nos é colocada e que nós, por alguma opção, nunca dizemos. Porque dizemos sempre que o sangue, independentemente do seu tipo, ele vai fazer falta. É todo preciso. E é todo preciso. Okay? E isso pode levar a que muita gente, eu tenho um determinado tipo de sangue e se me disserem que o meu sangue até é comum, não é aquele que é mais necessário, isso pode inibir a pessoa de se deslocar à colheita de sangue. E a reserva de um determinado tipo de sangue que hoje pode estar equilibrada não quer dizer que amanhã esse equilíbrio na reserva se mantenha. E, portanto, para nós é essencial. O que nos solicitam não é tanto apostarmos na colheita ou em dadores com um determinado tipo de sangue, mas apostarmos em dadores que, à partida, o seu sangue tem um conjunto de características diferentes das habituais. O que é que estou a querer dizer com isto? Por exemplo, Odivelas, que é um concelho muito multicultural,
Pedem-nos muito que nós façamos ações de sangue com diferentes comunidades. Porquê? Porque há comunidades que, de facto, o sangue tem um conjunto de características, e não é por ser do tipo A ou do tipo B, etc., mas reúne um conjunto de características que são necessárias e que há falta. E, portanto, nós temos tentado também, ao longo do tempo, portanto, trabalhar também com um conjunto, quer de outras associações, quer juntamente com outras comunidades, de maneira a chamar essas comunidades também à dádiva de sangue, também para dar essa resposta. Já referimos aqui há pouco que há 2 períodos mais críticos no que diz respeito a dádivas de sangue. Desde logo o mês de agosto, percebe-se, as pessoas estão de férias. E há menos dadores. Têm outras atividades, saem nomeadamente aqui da cidade de Odivelas, mas há outro período que é ali janeiro e fevereiro. E nesse período, se calhar, temos que o entender como um período crítico, provavelmente porque é um período em que há mais infecções respiratórias, há mais doenças, há mais acidentes. É essa a razão para esse período de janeiro e fevereiro? Sim, ou seja, as utilizações do sangue, ou para aquilo que o sangue é necessário, tem também aí um aumento, quer no verão, embora o verão também tem muito a ver com um período de férias das pessoas e uma menor disponibilidade do dador, até porque está habituado, por exemplo, aqui no caso de Odivelas, nós já temos dadores que são fiéis e, portanto, só dão nas ações de colheita, ou só têm dado nas ações de colheita que se realizam no Conselho, até por uma questão de proximidade. E que, se calhar, os 15 dias que vão passar ou ao Algarve ou outro local qualquer, não tendo uma ação de colheita, mesmo que a pessoa queira dar, não tendo ali uma ação de colheita disponível, portanto, só depois do período de férias é que quando voltar, neste caso ao Odivelas, é que volta a fazer a sua doação. Depois temos outro problema, não é? Não é um problema porque tentamos dar resposta, mas as outras associações não serão diferentes da Odivelas. É que também é um período de férias para nós. E, portanto, nós não somos profissionais da dádiva, portanto, fazemos isto de forma voluntária, a associação é sem fins lucrativos, e também nós vamos de férias, não é? E, portanto, eu tenho sentido muito isso, porque tradicionalmente não tive férias em agosto, porque acho que é um ótimo mês para trabalhar, mas senti falta desses recursos durante o mês de agosto, recursos humanos, voluntários, portanto, os elementos da associação, porque eles também têm direito a ter o seu período de férias. E, portanto, pronto, tivemos que nos articular e coordenar aqui, cruzar aqui alguns momentos de férias, de maneira a que em agosto, que nós sabemos que é um período onde o sangue ainda é mais preciso, continuarmos a manter, aliás, canalizámos para agosto até aquelas ações com aqueles parceiros que o histórico nos diz que são mais, que nós consideramos com maior adesão. Os números dizem-nos que há um acréscimo de dadores até aos 25 anos, depois há também um acréscimo na faixa a partir dos 45 anos, mas ao contrário, entre estas duas faixas, entre os 25 e os 45 anos, há um decréscimo de dadores. Temos que dirigir a mensagem a esta gente de meia-idade, temos que centralizar a mensagem nesta gente de meia-idade. Temos que, na minha opinião, e nós temos tentado fazer isso, também já explico como, temos que estar cada vez mais próximos dos potenciais dadores dessa idade, sejam dadores de primeira vez, sejam dadores que já o tenham sido e que depois tenham deixado de o ser. O que é que nós fazemos? É uma segunda vertente do nosso trabalho de campo, é trabalharmos, é irmos diretamente aos locais de trabalho. Porque normalmente, e se calhar uma das razões que leva a essa diminuição é também uma questão profissional, se calhar a pessoa está mais preocupada em solidificar uma carreira, em as crianças que nasceram, a escola dos filhos, do que propriamente a se dirigir às ações de colheita. Então a ação de colheita nós fazemos isso, por exemplo, com empresas como a Ovione, com o Grupo Empresa, e portanto em que nos dirigimos diretamente e levamos a ação de colheita diretamente ao local de trabalho, e o resultado que temos tido tem sido muito, muito positivo, e de facto havia um conjunto de dadores que, se nós não fôssemos lá, não seriam dadores e não fariam a sua doação. E, portanto, mais preocupados do que se calhar perceber, e nós temos esses dados que o Instituto também nos transmite, mais do que se calhar perceber as razões, ok, se há ali
há ali um escalão etário, há ali a necessidade de nós intervirmos mais diretamente, então também não vamos ficar à espera que seja por sensibilização, mas aí temos uma atitude mais ativa, agimos por ação e vamos diretamente ter com esses dadores, sempre que obviamente as empresas também estão disponíveis. Por exemplo, iniciámos aqui a nível local com o município de Odivelas, este ano também, que fizemos o que nós chamamos de ações de colheita dedicadas, em que fizemos uma ação dedicada só para os funcionários da autarquia, que de outra forma, por muitas ações de colheita que vamos realizando aqui, muitas vezes não vão. Para o trabalhador acaba por ser simpático, porque lá está, falámos há pouco das contrapartidas, ou das compensações, ou dos miminhos que o dador tem direito, e por exemplo, se for no seu local de trabalho, uma coisa que nós articulamos e que concertamos logo com a empresa, olha, atenção, porque o dador tem direito a esta compensação como reconhecimento da sua generosidade, uma vez que estamos em meio laboral, de maneira a que isso também não traga problemas às próprias empresas, porque às vezes estamos a falar de ações de colheita com 40, 50, 60 dadores, e para a empresa, do ponto de vista da sua produção e da sua elaboração diária, portanto, quer dizer, temos que nos articular devidamente para que aquilo que é bom por um lado não se venha a revelar menos positivo no dia-a-dia da própria empresa. Muito bem. Como é que as dádivas de sangue passaram o período da pandemia? Como passaram? Ou se houve alguma alteração durante o período da pandemia? As pessoas estavam em casa, as pessoas estavam mais receosas, não é? Estar em casa, não podiam estar a organizar recolhas de sangue. Não, Luís, nós continuámos a realizar as ações de sangue e, portanto, nós tínhamos aqueles, entre aspas, aqueles regimes de exceção, porque o próprio Instituto foi o que nos pediu, quer dizer, é exatamente nestas circunstâncias que as associações não podem deixar de realizar as ações de sangue. E aí fomos muito cautelosos, éramos muito verdinhos, porque foi muito no início da própria associação. Ainda também, quer nós, quer os parceiros, de alguma forma, até o próprio Instituto, na altura, ainda estava tudo a perceber como é que devíamos atuar e como é que nos devíamos comportar no meio de toda aquela confusão na altura que foi aqueles períodos iniciais, e portanto a pedra-toque foi reunirmos e cumprirmos escrupulosamente com todas as questões de segurança e com o plano de contingência que o Instituto nos enviou a nós e a todas as associações, e continuámos com a mesma regularidade a fazer as ações de colheita. Sentimos também que não houve tanta... Nós ali ainda não tínhamos termo de comparação, portanto, porque basicamente nós começamos a nossa atividade com a pandemia. E, portanto, não conseguimos comparar, tínhamos poucas ações do ano anterior, que foi um bocadinho o nosso ano de prova. Mas depois, comparando hoje, já à distância deste período, sentimos que houve ali um pequeno acréscimo, o que é normal, as pessoas, quer dizer, acho que todos nós, até uma determinada altura, sentimos algum receio com tudo o que estava a acontecer, por desconhecimento do que estava a acontecer, a pandemia, os seus efeitos, os casos que víamos na televisão e as pessoas hospitalizadas e a falecer, etc. Portanto, mas tivemos que tomar uma decisão e reunimos e tomamos ou paramos, ou então damos um passo em frente e continuamos a cumprir com aquilo que nos propusemos, e foi o que fizemos. Muito bem. Para finalizar, vamos terminar com um olhar mais atento sobre a associação. Já se disse aqui, são voluntários, a associação não tem fins lucrativos. Quantos voluntários é que são? Precisam de mais? Quem quiser ser voluntário, como é que pode fazer para chegar até à Associação de Dadores de Sangue de Odivelas? Luís, os voluntários são sempre necessários, não é? Porque, trabalhando nós como voluntários, e portanto nós, também os elementos da associação, dão de si o que podem, não é? Cumprindo também com a missão com que nos propusemos. Mas estamos sempre disponíveis a receber quem nos queira ajudar quer na promoção da dádiva, portanto antes das colheitas, quer no momento da colheita.
Portanto, todos aqueles que se queiram voluntariar e que nos queiram ajudar nesta missão, basta nos contactarem, portanto, ou através de mail, os nossos contactos são públicos, basta ir ao Facebook ou ao Instagram, onde estamos presentes nas redes sociais, e, portanto, está à distância de um mail, de um contacto, e acolheremos todos aqueles que, de boa vontade e com generosidade, queiram fazer as suas doações, e nos queiram ajudar também a acompanhar e a fazer este trabalho junto dos dadores, quer nas colheitas, quer na divulgação, que é para as pessoas saberem de facto que as colheitas se estão a realizar. Muito bem. Para facilitar a vida da Associação de Dadores de Sangue de Odivelas, era importante a existência de uma sede onde se pudessem reunir, onde pudessem ter a documentação, as suas coisinhas, e sendo que Natal pode ser quando um homem quiser, e já não vamos muito longe, se calhar uma sede era uma boa prenda de Natal este ano, em dezembro, para a Associação. A Luísa Sede era uma extraordinária prenda, eu não diria para a Associação, mas para os dadores de Odivelas e para o Conselho de Odivelas. Porque, de facto, podia-nos permitir não só ter, de facto, um espaço que podíamos chamar de casa, que podíamos chamar de sede. Nós costumamos dizer que a sede às vezes é a bagageira do meu carro, as gavetas que eu disponibilizei em casa para guardar, eu e outros elementos da Associação, para guardarmos aquilo que já vai sendo muito ao longo deste tempo, portanto, como qualquer outra associação, mas para nós era importante que o dador se soubesse onde fisicamente se dirigir e nós podemos ter um espaço onde pudéssemos receber os dadores. Mesmo que não fosse um espaço com capacidade para desenvolvermos, porque também o espaço para fazer uma ação de colheita tem critérios que têm que ser garantidos, lá está para a segurança que falámos há pouco, quer do dador, quer do destinatário e de todo o processo, mas mesmo que não fosse para isso, para recebermos, mesmo que não fosse um espaço com capacidade para, porque aí também sinto a obrigação de voltar a reiterar que temos tido uma disponibilidade por parte das entidades em Odivelas, bombeiros, centros paroquiais, autarquia, Câmara Municipal, juntas de freguesia, uma disponibilidade muito grande que nos permite fazer estas ações. Portanto, não é por falta de espaço que não fazemos mais ações de colheita em Odivelas, mas depois, como qualquer associação, e acho que falta o vosso próprio espaço. Falta, e não me entendam mal, mas acho que a nossa atuação desde 2019 tem sido tão meritória e tem tido tanto reconhecimento, quer por parte do Conselho Diretivo do Instituto, quer por parte da Federação das Associações de Sangue da FAS Portugal, que acho que também já merecíamos, até em comparação com associações de outros municípios que têm um apoio muito forte, nomeadamente com atribuições de sede e de sedes com características que permitem ter postos fixos de colheitas de sangue. Portanto, é um objetivo nosso, trabalharemos para isso. Também achamos que, passado 4 anos, e com aquilo que reconhecemos como sendo o nosso trabalho, também nos sentimos com outra capacidade de também ter essa exigência perante as entidades que nos podem ajudar, seja alguns mecenas ou alguns amigos que nos queiram ajudar à associação, seja também aquilo que consideramos serem as entidades que têm essa responsabilidade ou que de alguma forma têm essa obrigação, que no caso de Odivelas são as entidades autárquicas. Muito bem, está feito o aviso à navegação, sobretudo aos Pai Natais, eles andam por aí. Pedro, agradeço disponibilidade para termos tido esta conversa e desejo à Associação de Dadores de Sangue de Odivelas os maiores sucessos.